exatamente a uma mudança do planejamento. Tem um grande teórico do planejamento, chamado Manuel Castells, que por acaso também é um catalão, que dizia: a flexibilidade, a globalização e a constituição de uma nova economia mundial exige o desenvolvimento do planejamento estratégico, essa parece outra palavra-chave, estratégico, capaz de introduzir uma metodologia adaptativa na nova estrutura de produção e gerência. Então, a ideia básica, portanto, é de que as formas de gestão e contratação urbanas devem assegurar a agilidade e responder a critérios de eficiência econômica e eficácia social, e não de controle político e burocrático. Essa é uma frase do Castells e do Borges, um sociólogo consultor. Eu acho interessante essa frase porque eles falam: nós queremos eficácia e não controle burocrático e político. Duas operações importantes aí. Primeiro, associar política à burocracia. E segundo, colocar a política como um obstáculo à eficácia e eficiência. Tudo que é política atrapalha a eficiência. E, num certo sentido, eles têm razão. O Marx, que é um cara que você já deve ter ouvido falar, num capítulo de um livro meio fora de moda chamado Capital, ele diz o seguinte: na porta da fábrica capitalista tem um cartaz escrito: proibida a entrada a não ser para negócios. Isso quer dizer, aqui na empresa capitalista não é lugar de fazer política, é lugar de trabalhar e fazer negócios. A política tem que ser banida da empresa, porque a política divide, a empresa tem que estar unida para atingir os seus objetivos, da produtividade e da competitividade. Se a cidade é uma empresa, se a cidade é pensada como uma empresa, ela também tem que banir a política do seu interior, porque a política passa a ser algo que divide a cidade. E a cidade competitiva tem que ser uma unidade unida. E daí a importância dessa mobilização dos sentimentos cívicos e do amor à cidade, que unificam a cidade em cima do projeto dos dominantes. E daí a nossa dificuldade de enfrentar esse desafio, justamente porque esta unidade nos aponta como os inimigos da pátria. Você é contra que se gaste 600 bilhões de reais para fazer 2 estádios e mais uma porcaria de uma marina? Você está traindo, você é curitibano. Você, na verdade, você não ama a sua cidade. Você é um traidor da pátria urbana. A política tem que ser banida porque o negócio é incompatível com a política. A política divide e o negócio unifica. Por isso, então, que inclusive os catalães vão propor que os partidos políticos não participem das eleições municipais. Por quê? Porque partido político é ideologia, discute política. Na cidade isso não acontece. Na cidade nós temos interesses comuns. Nós não nos medimos por ideologia. Você pode ser socialista, pode ser fundamentalista cristão, ou já o que seja. Não é isso que divide a cidade. A cidade tem que se unir na luta política. Então, 2 ideias básicas: o banimento da política e a flexibilidade. Na definição, na construção desse ideário, né, da cidade eficaz, competitiva, da onde a política é banida, há um outro elemento muito importante, é que a política é banida, mas a cidade tem que se fazer representar. Alguns dos teóricos desse modelo, eles defendem a existência do que eles chamam de líderes carismáticos. Eu sei que não é o caso de vocês, mas também não é o caso nosso, não conseguimos realizar isso. Mas a ideia fundamental é de que é necessário que alguma liderança expresse, do ponto de vista empresarial, a palavra está em moda, é empreendedorismo, mas não nos enganem, nós estamos falando de empresa capitalista, e não de empreendimento. Você é uma pessoa criativa e ativa. A ideia fundamental de que este indivíduo, mandatado pela sociedade urbana, né, sociedade urbana, ele está mandatado para exercer a flexibilidade, né? Porque o elemento fundamental é a norma é fixa, né? O plano diretor, o regulamento, etc. Tudo isso atrapalha o negócio. Então é necessário que tudo se transforme em flexível e tudo se transforme numa negociação caso a caso.
O Estatuto da Cidade consagrou na legislação brasileira isto que eu estou falando aqui, ao instituir a chamada Operação Urbana Consorciada. O artigo, eu gosto de chamar a atenção nisso, tem muita gente, inclusive do Fórum de Reforma Urbana, que considera o Estatuto da Cidade uma grande vitória. Eu acho que é uma grande derrota. Eu acho que foram anos e anos jogados fora de luta, numa luta que a vitória, como dizia um amigo meu, é uma vitória de espirro, quer dizer, ganhou o outro, não nós. O que diz a reforma, o artigo 32 do Estatuto da Reforma, do Estatuto da Cidade? Lei municipal específica baseada no plano diretor poderá delimitar a área para aplicação de operações consorciadas. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, a modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias de construção, considerado o impacto ambiental delas decorrente. 2. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Eu leio e releio isso e fico surpreso como é que nossos legisladores são flexíveis e criativos. Ele faz uma lei que autoriza o desrespeito da lei. Isso? Ou seja, existe uma regra, ele autoriza que essa regra seja flexibilizada e ele admite regularizar todas as infrações à lei cometidas. Ou seja, uma lei que autoriza a lei. O que é a operação urbana consorciada? Ela é justamente a criação de uma situação excepcional, né? É uma situação ad hoc, como se diz, os advogados vão dizer, é uma lei, uma regra que vige apenas para aquele caso, não é mais uma regra geral. Há regras negociadas caso a caso. A operação urbana, isso já se fez em Porto Alegre, inclusive sob o governo do PT. Eu, por exemplo, sempre fui muito crítico daquela que faz um empreendimento aqui e me dá uma creche acolá, porque isso era uma negociação ad hoc. O que se fez hoje, acho que o Marcelo fez referência que antes se negociava não sei o quê, e hoje eu acho que ali se abriu a porteira, na qual se introduziu a flexibilização. Se a cidade decidiu que aqui não pode construir mais de 3 andares, das duas uma, ou essa decisão é tola, errada, e deve poder construir 12, ou essa decisão é uma boa decisão, resultado de um estudo de densidade, ou de uma vontade das pessoas daquele bairro. Agora, que isso seja um objeto de negociação não faz sentido. É uma cidade se quer assim, ela se quer assado, ela não se vende, ela não transforma mercadoria. E já antes do Estatuto da Cidade, cidades, inclusive sob governos petistas, como Porto Alegre, São Paulo, sob o governo de Eruno Dino, criaram operações desse tipo, teoricamente, dizendo que era uma maneira de trazer benefícios também para os pobres. Mas que, ao meu ver, teoricamente, isso daí introduziu a flexibilização e a desmoralização da norma. Se o plano diretor pode ser desrespeitado por uma negociação caso a caso, o plano diretor é lixo. Então, convidar as pessoas para participarem do plano diretor, depois ir para o corredor ou para o gabinete e negociar uma suspensão das regras que a sociedade foi chamada a discutir, isso é uma piada. Mas eu não estou aqui para criticar os governos passados, e sim os presentes e futuros. O fato é que o Estatuto da Cidade autorizou e transformou isso em lei. Nesse sentido, ele transformou, digamos assim, a exceção em regra, se a gente pode dizer assim. E isso gerou uma generalização desse tipo de urbanismo negociado caso a caso, que um urbanista francês, François Cher, chamava de urbanismo ad hoc, ou seja, caso a caso, tudo é passível de negociação, de acordo com as oportunidades de negócios, na verdade, de acordo com, vocês já ouviram falar nessa palavra, as formas através de se constituem as parcerias público-privadas. Numa negociação, não está sendo gravado isso aqui, né? Mas no Rio a gente chama de a parceria público-privada, a parceria cara-cu. Vocês sabem que quem entra com a cara é o privado e quem entra com a outra parte somos nós. Então, parceria público-privada é a parceria cara-cu, né, onde se repartem custos e benefícios de uma maneira inquestionável. Como diz esse urbanista francês, não se trata de abdicar de toda a intervenção pública,
Muitas vezes a crítica ao neoliberalismo vem querer acabar com o Estado. Não, não se trata de acabar com a intervenção pública. Se trata de operar esse Estado a favor do capital privado de maneira direta e imediata. Se trata de colocar de maneira direta e imediata recursos públicos que esse poder público, que esse Estado detém, em nome, teoricamente, da sociedade, mobilizá-los de maneira direta e imediata em favor de interesses privados, sejamos claros, do capital privado, o que opera um profundo processo de centralização das decisões. Por quê, né? Todo mundo discute plano diretor, mas a exceção é negociada na parceria público-privada caso a caso. Daí, ninguém chama, todo mundo que é chamado para participar do plano diretor participativo não é chamado para saber se vamos passar 200 milhões do BNDES para fazer a operação do estádio tal. Isso para isso você não é chamado. Você participa das decisões sobre as normas que vão ser suspensas. Então, na verdade, nós devemos instalar duas coisas que eu venho falando, que eu vou trazer aqui como uma ideia sobre a qual eu venho trabalhando. Quer dizer, o que se instaura na cidade é o que eu chamo da cidade da exceção. Os mega-eventos, num certo sentido, eles aprofundam e intensificam essa história da flexibilidade. Não são mais pequenos pedaços da cidade, casualmente, uma vez ou outra, que são objeto de negociação. É o conjunto da cidade que é colocado sob estado de exceção. O Marcelo já chamou aqui, né? Por exemplo, novas regras fiscais. Todo mundo que tiver associado à FIFA não paga. Quem a FIFA disser? No Rio de Janeiro, todo mundo que construir hotéis não paga IPTU. No Rio de Janeiro nós somos a vanguarda. Eu já falei aqui, somos um exemplo. O Marcelo disse até em 1912. No Rio de Janeiro, como nós temos a 2014, no Rio de Janeiro nós temos a Olimpíada, então seria 2016. Só que já estenderam essa isenção até 2020. Que provavelmente nós teremos outros grandes eventos em 2020 também. Ou seja, na verdade, é o conjunto das regras. Se cria uma sociedade de exceção, uma cidade de exceção. Vou dar um exemplo passado. Nos Jogos Pan-Americanos, que foram um pequeno laboratório do que vai acontecer, e nós estudamos, trabalhamos sobre isso. Por exemplo, ninguém podia levar sanduíche para dentro do estádio, porque foi feito um contrato de exclusividade de alimentação com uma empresa de fast food. Portanto, aqueles que gostam de pão integral, alimentação saudável, estão proibidos de comer alimentação saudável dentro dos estádios, porque foi contratada a exclusividade de uma empresa de fast food, foi necessário o Ministério Público. As bolsas eram abertas para saber se está cometendo um crime de levar um sanduíche para uma zona de consumo exclusivo do McDonald's. Então, conquistamos o direito de comer o nosso próprio sanduíche depois de uma intervenção heróica do Ministério Público.